Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Lessa, aluna do mestrado da Faculdade Paulo Picanso e estou aqui para a gente falar uma breve apresentação sobre o gel Papacari, né? Então, o que é o gel Papacari, né? Ele é uma remoção químico-mecânica, né, da cárie dentária através do gel Papacari, né? Mas para a gente dar início, para a gente falar do gel Papacari, vamos falar do que é uma cárie, né? Para a gente usar o gel, a gente tem que usar em que gel que a gente vai usar, né? Então, para a gente usar o gel, a gente tem que falar primeiro do que é a cárie. O que é a cárie, né? Ela é uma doença de biofilme mediada, né? Açúcar modulada, crônica, multifatoriais e dinâmica, resultando na perda mineral do tecido dentário, né? E para isso, para a gente usar esse gel, a gente tem que saber a sua composição, a gente tem que saber o que contém esse gel, né? Então, a cárie, ela é uma doença, né, causada pela destruição do esmalte do dente. Geralmente, ela é provocada pelos ácidos produzidos pelas bactérias, produzidas, né, através dos alimentos que a gente come. E isso libera uma substância que corrói lentamente a superfície do dente, certo? Então, o que é o gel Papacari, né? O gel Papacari, ele dessa caixinha, que eu trouxe até esse modelo para vocês verem. Eu vou abrir aqui para vocês dar uma noção. Ele tem algumas instruções, né? Ele é uma bisnagazinha, que nessa bisnaga ele vem um gelzinho, né? Ele tem esse formatozinho aqui simples. E aí você bota uma agulhazinha e coloca na cavidade onde tem, né, a dentina, né, infectada, né? Então, esse gel Papacari, ele foi criado em 2003, né, pela professora Sandra Calil, né, Bussadori, que esse gel papaina, ela tem uma composição também de cloramina e azul de toluidina, que é dominada ou Papacari. Então, essa bisnaga, ela tem disponível geralmente em seringa de 3 ml, que foi essa que eu mostrei para vocês. E para a gente usar ela, a gente tem que auxiliar junto com um instrumento de uma cureta de dentina, né? Então, para essa remoção, esse agente ele é colocado dentro da cavidade, onde tem uma dentina amolecida, e a gente vai tirando sem afetar a dentina, né? A gente só vai colocar onde tem uma dentina amolecida, sem... não, tipo, não posso explicar, que é a cavidade, você vai colocar em cima, né, da dentina infectada, sem afetar toda a estrutura do dente, né? E a sua ação bactericida, ela é anti-inflamatória, antibacteriostática, ela é biocompatível, ela é reconhecida pela Anvisa, né? E onde é que a gente vai usar esse gel? Então, ela tem ela foi criada, né, justamente para otimizar o nosso tempo clínico em pacientes fóbicos em instrumentos rotatórios, principalmente em pacientes odontopediátricos, pacientes PNEs, pacientes idosos, né? Então, esse gel, ele foi criado para facilitar o nosso atendimento, né? Então, a sua composição principal, nós temos a papaina, a cloramina e o corante azul, né? A papaina, ela é uma enzima extraída do mamão. A cloramina, ela é um agente antimicrobiano suave. E o corante azul é para a sua visualização da área de aplicação. Então, a papaina, ela é uma enzima
proteolítica, né? Ela é menos agressiva, ela atua seletivamente sobre a dentina necrótica, né? Que eu já falei anteriormente, o gel, ele amolece o tecido infectado, né? Mantendo a integridade da dentina saudável e preservando maior a estrutura dental, né? E a sua vantagem também é que ela não tem o uso de o instrumento rotatório e nem as anestesia, né? Que isso é mais confortável e acessível para o paciente, né? Então, através de seu mecanismo de ação, a cloramina, ela tem um agente desinfetante leve, quebrando as ligações pelas proteínas da dentina cariado, mantendo a reduzir a carga bacteriana do local. Então, o seu objetivo geral é relatar os princípios e a filosofia das intervenções odontológicas, mínima e minimamente invasiva, por meio de uma revisão literatura, né? Descrevendo o seu benefício do tecido cariado em pacientes infantis. Então, pela revisão de literatura, como eu falei anteriormente, essa técnica ela é baseada em minimamente de intervenções, né? Ela salva a estrutura dental, tanto da dentina infectada e da dentina afetada. Então, aqui é um corte, né? A gente visualiza, né, a área destruída pela bactéria, né, da cárie, a área onde a gente vai colocar a área que a gente vai ver a estrutura para a gente usar esse gel, onde tem o nosso colágeno desnaturalizado pela bactéria, pela dentina infectada e a dentina afetada. Aqui tem uma foto, né, uma demonstração desse diagnóstico, que é uma cavidadezinha bucal, que a gente já vê essa dentina, né, infectada, que onde não há necessidade de um anestésico, né, que eu já falei anteriormente. E aí, com esse gelzinho que eu mostrei anteriormente, com essa bisnagazinha, a gente vai aplicar 30 segundos, onde é a cárie mais aguda. Então, quando a cárie foi mais crônica, ela vai levar mais tempo, de 40 a 60 segundos, né? A gente pega a cureta de dentina e vai fazendo a raspagem suavemente, né? Sem corte e tem uma proporção daquela cavidade. Onde a gente vai fazendo a raspagem, a gente vai visualizando se ainda tem uma dentina infectada. E quando a gente vê se ainda tem um pouco da dentina, a gente vai fazendo, e tendo esse tecido amolecido, aí a gente vai fazendo suavemente com a cureta de dentina até o fim. E depois que você fez essa remoção, né, do tecido cariado, eu já até fiz, eu acho que eu uso praticamente no consultório quando tem paciente, principalmente autista, e síndrome de Down, e eu tenho tido muito êxito, né, e sucesso, esses pacientes, e aí às vezes é um pouco colaborativo, ou não, né, e para a gente usar essa técnica, a gente vai usar uma forma mais restauradora, eu gosto muito de usar o ionômero, né, e fica acompanhando o paciente, né. E a gente é bom a gente usar um material restaurador, onde promove a remineralização da dentina remanescente, né? E quais as suas vantagens, né? Ela é mais seletiva, ela é eficaz, ela é de baixo custo, ela é biocompatível, né? Ela não tem uso de anestesia, ela não tem uso de instrumentos rotatórios, e é um procedimento rápido e otimiza muito o seu tempo clínico, né? Ela é indicada, quais são as indicações e contraindicações, né? A indicação, claro, onde tiver uma cárie, né, dentária, ela é mais acessível, ela tem mais acessibilidade, né? Ela não pode ser
usada quando tiver fístula, né? Ela é indicada, né, para ausência de fístulas. Se não tem fístula, não usa. Se tem, já não usa. Claro, se tem uma fístula, já é uma indicação para tratamento endodôntico, né? Onde não pode usar, onde for uma cavidade de uma polpa exposta, né? Já não pode. E se tiver histórico de dor também. Claro, se tem uma ausência de fístula, se a cavidade tem uma exposição de polpa, aí a gente vai entrar já no tratamento endodôntico, né? Então e caso de histórico de dor. Então isso já tem uma outra intervenção. A gente não pode usar esse método. Ah, professora, eu posso usar para poder acompanhar? Não, porque já a paciente já indica, ela já demonstra que tem dor. Então, a gente já vê que tem uma presença de fístula. Então, a gente já não pode usar esse gel onde tem uma exposição pulpar. Então, aqui é uma demonstração, né, do antes e o depois, do aspecto clínico da lesão, né, com gel Papacari e com a restauração de ionômero, é onde na qual eu faço esse uso diário no consultório. E geralmente, para me ver, né, para me acompanhar, já que a gente não pode usar muito quando a cavidade ela é muito profunda, eu sempre gosto de bater um raio-x, eu faço esse acompanhamento. E é muito bom, porque é para a gente ver como está a reação do paciente, se ele sentiu alguma coisa ou não. Então, o raio-x, ele nos auxilia bem melhor nesse resultado, né? Aqui já é um raio-x, nunca fiz em 6 meses, mas na literatura, né, ele faz essas recomendações, mas eu faço geralmente só com 6 meses, com 1 mês, né? Então, às vezes, quando o paciente vem em 6 meses, às vezes eu passo quase 1 ano, e aí a gente tem um histórico de procedimento desse paciente, e a gente vê, aí, como é que tá aquele dentinho? Você sentiu alguma coisa? Não. Então, aí a gente vai e bate essa radiografia durante 6 meses. E aí eu concluo nessa minha breve apresentação, né? Espero que tenha sido válida para você. E alguma dúvida, deixa aí os comentários abaixo que a gente vai e faz um novo vídeo, porque é um assunto bem complexo. Então a gente está aqui para fazer uma breve apresentação desse gel Papacaro, que ele é bem válido para o nosso atendimento clínico. Até mais!